setor elétrico, vamos falar hoje sobre medidas elétricas, eletricidade, né? Suas grandezas, sistema de medidas, algumas classificações, né, de erros. Definição medida é estabelecer uma relação numérica entre uma grandeza e outra, ou seja, duas grandezas tem que ter uma de referência de mesma espécie formada como unidade. No processo de medida, a grandeza serve de comparação e a denominada de grandeza unitária é o padrão unitário. A gente vai ver a seguir, o metro e outros. E medidas elétricas só podem ser utilizadas com medidores pré-definidos, né, como o voltímetro, que na verdade tem o voltímetro, tem o amperímetro, o ohmímetro, o watímetro. Antigamente as medidas básicas eram feitas de acordo com o tamanho do rei, né, ou da autoridade da sociedade. Hoje em dia você tem os padrões. Dentre eles o metro, né? Começando aí um breve resumo. Na Idade Média, com o rei Ricardo, já começou a determinar os padrões de medida, o metro, né? Por exemplo, peso, a jarda, o volume, e foi evoluindo ao longo dos séculos. E na década de 60 do século passado, começou a introduzir o Sistema Internacional de Medidas, né? Que é o S, a qual as bases são as grandezas, a unidade e os símbolos. O metro, né, de comprimento é o metro, e o símbolo é o M. A massa é o quilograma, que já falamos, e o QG, que é 1000 gramas. O tempo é segundo, isso aí no mundo todo. A intensidade de corrente é o amperes, o símbolo é o A. E a quantidade de matéria é o mole, o símbolo é quase o nome dele mesmo, né? Mol. Outras grandezas derivadas dessas. Coluna, que é uma carga elétrica, o amperes vezes 1 segundo. O símbolo é o C. Energia, o joule, derivado de 3 unidades de medida, que é o metro ao quadrado, quilograma. E o tempo, o símbolo é o J. Potência é o watt. As derivadas são metros, quadrado, quilogramas e segundo elevado a menos 3. Tensão também é derivada do amperes, do segundos e do metro quadrado. Resistência, assim como as outras anteriores, são derivadas aí da corrente, do tempo, do quilograma força e o metros quadrado. Com o sistema internacional derivado de outros sistemas MKS, que antes usavam libras, né, usavam polegadas, hoje todos estão caminhando para o mesmo padrão internacional. Padrão, né, é um elemento de referência, destinado a definir, conservar e reproduzir em qualquer parte do mundo a mesma grandeza. Possui o padrão fica no lugar laboratório próprio para manter aí a sua base, né, de referência de maneira confiável, né, sem ter nenhum efeito aí contrário, tanto no tempo quanto no ambiente variado. O padrão da corrente elétrica é o ampere, já falamos, e a unidade de medida é o A. Aqui a gente fala que um exemplo, né, corrente é constante que mantém dois condutores paralelos de comprimento infinito, a seção transversal desse presídio separado de 1 metro, para não haver campo magnético. No vácuo,
uma força entre os dois condutores de 2 elevado a 10 elevado a menos 7 newtons por metro. É isso aí, é só uma referência, né? Aferir, comparar, né, entre o valor de referência e o valor do instrumento, né, com o valor padrão. Por exemplo, a balança é feita com pesos de referência, utilizado pelo método no Brasil, por exemplo, que vem do sistema internacional. A calibração consiste em ajustar o valor lido com o valor da mesma natureza, o valor fixo, né? Isso aí pega uma ferida, através desse aí vai determinando a aferição dos demais, seja temperatura, seja corrente, ou qualquer outra unidade a ser aferida, a ser medida. Existem os erros, né? Os erros grosseiros, os erros sistemáticos e os erros aleatórios. Afinal, são os seres humanos que vão usar esses aparelhos e aferir. Os erros grosseiros ocorrem falhas pelo operador ou pela falta de qualidade, né, do instrumento. E também, né, na hora de relatar a unidade medida, né, às vezes por causa de uma casa ou uma casa crescida ao longo das medições, vai dar uma variação muito grande no final, né, seja na produção, seja na qualidade de um produto. Aí tem os parallax, que é os erros, né, conforme a posição. Se a pessoa tiver um problema de visão, esse é um visor aí analógico, fácil de cometer erro, né? Às vezes por causa da qualidade do material, do instrumento e pelo troca de leitor ou dificuldade física mesmo do ótica, né? Os erros sistemáticos ocorrem pela deficiência do instrumento ou do método empregado, e conforme o ambiente pode ter variação na medição e na precisão do próprio instrumento. Escalas, né? Como já falamos, o ambiente, na indústria, por exemplo, tem muito desgaste, temperatura aí, mecânica, umidade, calor. Falando sobre os ambientes, né, tem que usar um material com mais precisão e que suporta a estar dentro daquele ambiente. Os erros acidentais podem ocorrer devido a distúrbio, né, do aparelho ou da baixa bateria, o campo magnético, ou temos aqui, né, no caso da tensão, o valor medido menos o valor absoluto. Aí vai dar uma variação. Quando o valor enquanto a medida é maior que o valor verdadeiro, dizemos que o erro cometido, né, foi muito maior, foi por excesso. Quando o valor é menor que o valor real, né, dizemos que é por falta. O amperímetro, como já falamos, média corrente, o voltímetro da tensão, o watímetro capaz mede aí a potência ativa e o varímetro a potência reativa. O fasímetro mede a certa defasagem, então estão na mesma frequência. O ohmímetro mede a resistência, né, do circuito, usado em capacitância ao capacímetro. O frequencímetro, hoje em dia, que trabalha muito com sinais, né, celulares, controles, para aferição de controles de portão. Às vezes é bom ter o frequencímetro. Alguns operam em CC, realmente, outros em CA, ou em outros